Olá, jovem, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é com o tema Professores e alunos influenciadores digitais. Claro, tem bastante material que eu acredito que você já leu e tem mais algumas coisinhas ainda que você vai seguir neste bloco de aprendizagem, mas a gente vai só falar rapidamente para dar uma geral sobre o tema e, e o que ele está em alta hoje, que são os edutubers. Já ouviu falar sobre edutubers? Edutubers nada mais é que vídeos. São vídeos sobre educação e aprendizagem e eles têm uma missão, que a missão é de ensinar, é de dar voz e mostrar o mundo a todas as pessoas. Simples assim. Segundo o próprio Google, os valores do EduTubers, eles são 4. Ele tem 4 valores específicos, que é a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a democratização e a inclusão. Quem não percebeu nesses momentos que nós estamos vivendo, essa pandemia mundial, como tem acontecido principalmente a inclusão? A inclusão nessa forma, desse formato em plataformas digitais, como tem sido importante isso, né? Essa ferramenta digital para a inclusão, né? Fechando aqui, vamos saber um pouquinho então, primeiro assim, EduTuber, se ele é uma educação, são vídeos sobre educação que tem a missão de ensinar, de dar voz e mostrar o mundo a todas as pessoas. Basicamente tem que ter alguém que esteja por trás disso ensinando. E se a gente pensar em uma plataforma digital de um edutubers bem massa, com certeza ele é um profissional. E tem um profissional carro-chefe por aí que é o professor e o pedagogo. Você sabe que qual é o que é o professor lá no dicionário? Eu fui dar uma olhadinha, né? Somente para reforçar que a gente entende, professor é aquele que ensina, aquele que ministra aulas, aquele que orienta. Então, no dicionário é isso mesmo, é aquele que professa uma crença, uma religião, está lá no dicionário, também é isso. O professor é aquele que ele professa uma crença e uma religião, e é aquele que ensina, aquele que ministra aulas, que orienta, que guia também. E ele pode estar, os lugares que ele pode estar ministrando, as aulas são em escolas, em colégios, em cursos particulares, universidade. É esses lugares que o professor ele pode estar ministrando aulas. E também é um mestre, ele é um mestre do ensino, certo? Professor ou docente, então ele é uma pessoa que ensina ciência, arte, técnica ou outros conhecimentos. E para exercício dessa profissão, se requer alguma uma qualificação acadêmica e pedagógica, para que ele possa transmitir os conhecimentos, ele possa saber ensinar a matéria de estudo da melhor forma possível. Então não é simplesmente, eu vou ser professor e eu vou pegar isso aqui. Não, existe por trás disso, então, uma formação acadêmica que ele primeiro vai saber como ensinar. E aí a gente pensa, nossa, tem que saber como ensinar? Sim, tudo na nossa vida tem que primeiro saber como ensinar. Eu primeiro aprendo para que depois eu possa também ensinar. E isso é ser um professor e ser um mestre. Mas não basta apenas ser professor e ser mestre, tem que gostar, tem que querer, não apenas querer, mas tem que gostar. Porque ensinar também requer um tanto de paciência, muito amor, muito carinho. E o gostar é aquilo que se faz não como uma obrigação, mas sim com prazer, e é uma missão, ensinar. É uma das profissões, se pensar em professor, ele é uma das profissões mais importantes, tendo em vista que as demais, na sua maioria, elas dependem sempre de um professor, de um mestre. Qualquer outra profissão
ela precisa de um mestre, ela precisa de um professor. Já Platão, na sua obra A República, ele alertava para a importância do papel do professor na formação do cidadão. Então, estamos aí com professores com as suas importâncias. E pensando dessa forma, muitos professores migraram da escola convencional para uma plataforma digital. Não pensando somente na maneira de ensinar, não pensando somente que se torna talvez mais confortável, mas ali na sua plataforma digital, ele monta um ambiente próprio, onde ele vai se sentir melhor com todos, ele cria aquele ambiente e torna aquelas aulas muito mais atraentes. E quem não se deparou já com edutubers? Quem já não buscou alguma informação, algum cursinho através do edutubers? Vamos lá. Então, aluno. Vamos saber um pouquinho também sobre o aluno. Então, temos o professor. Se o nosso tema é professores e alunos influenciadores digitais, vamos saber um pouquinho de cada um deles. Aluno. Lá no dicionário, então, é a palavra que ele vem do latim, alunos. A semana passada, se eu não me engano, foi semana retrasada, nós tivemos a nossa Semana do Estudante e foi muito falado sobre isso, sobre o aluno, também foi falado sobre o que é o aluno, o que é o estudante. Então, aqui só reforçando mais uma vez, então ele vem da palavra latim, alunos, pupilo, aluno. Que palavra bonita, pupilo. Estudante ou discente. Nós também debatemos lá um pouquinho sobre o que é estudante, o que é ser discente. Então, o estudante ou discente é um indivíduo que recebe formação e instrução de um ou de vários professores ou mestres para adquirir ou ampliar os seus conhecimentos. E geralmente é nas áreas intelectuais, levando em conta que existem diferentes aptidões e estilos de aprendizagem para cada aluno, principalmente à medida em que avança na vida escolar, certo? Então, fechamos aí, professor, aluno. Então, agora vamos ao que é influenciadores digitais. O que é influenciadores digitais? Influenciadores digitais, eles são pessoas que usam as plataformas online para compartilhar conteúdo ou gerar um comportamento em que acompanhem os seus canais. Ter muitos seguidores não é o sinônimo de influência social. Não é o sinônimo. Então, há muitos que de repente têm algum canal. Eu acredito que algum jovem aprendiz do CIE já tenha se aventurado em abrir seu canal e tem lá os seus seguidores. Eu acredito muito nisso, porque os jovens aprendizes, eles são muito dinâmicos, muito criativos, muito inteligentes e muito ativos também. E com esse momento da pandemia, eu penso que muitos aproveitaram muito bem isso para tirar o melhor proveito, na verdade, desta situação. E com isso, de repente, se encontraram sendo edutubers, trazendo algum artigo, trazendo algum documento, trazendo algum ensinamento, seja ele na área intelectual, seja de repente em algum momento de distração, seja em receita, música. Eu penso que muitos jovens, muitos de vocês já tentaram se aventurar em algum edutubers. Eu penso. Mas vamos lá. Então, ter muitos seguidores não é sinônimo de influência social. Ser capaz de influenciar uma decisão, ela envolve, entre outras coisas, ela envolve a credibilidade, ela envolve a autoridade, envolvimento, também conhecido como engajamento digital. E também o alinhamento entre influenciador e público. É quando fica alinhado isso. É importante notar que para conseguir tudo isso, o influenciador ele deve ter como objetivo principal que é gerar conteúdo relevante,
aquilo que vai fazer realmente a diferença, que não seja o igual, o mesmo, aquilo que se aprende lá na escola. Na escola é tudo muito, é muito, é, é muito formal, talvez, né? Mas, claro, existem algumas escolas que elas estão muito mais avançadas, talvez, sim, então façam uma diferença. Mas ainda é muito pouco para nós aqui. Só que agora, com esse momento da pandemia que a gente tem vivido, os professores tiveram que se aventurar. Os professores tradicionais, né, os seus métodos de ensinamento tradicional dentro da sala de aula, nós tivemos que nos adaptar. Eu falo nós porque nós, orientadores de aprendizagem, nós tivemos que nos adaptar e também entrar nesse mundo. Não edutubers, quer dizer, eu não, mas tem alguns aí, alguns orientadores do CIE que são uns edutubers aí muito legais, que se arriscam, se aventuram e quem sabe, né, sobe aí para um pedestal de um edutubers da educação, ou seja, da culinária, quem sabe, gastronomia. Vamos descobrir aí. Deem uma procurada em alguns nomes dos nossos orientadores que você vai encontrar no YouTube, orientadores do CIE se aventurando por aí, certo? Então vamos lá, dando continuidade. Então é importante notar que para conseguir ser um influenciador mesmo, ele deve ter como objetivo principal que é gerar conteúdo relevante e ter um público-alvo, certo? Por meio desses elementos, o influenciador ele pode ser capaz de fazer um seguidor tomar uma decisão e fazer uma escolha. Isto é ser influenciador. É quando ele consegue fazer com que aquela pessoa que o segue, ele vai mudar, ele vai ter mudanças de atitudes, de comportamentos e decisões. Isso envolve escolhas pessoais, mudanças, né? Adoção de novos hábitos, decisão por comprar ou não comprar. E aí a gente falando sobre compras e não compras entre produtos, nós mulheres, né, que estamos por aí comprando muitas coisas e quando a gente vê alguém fazendo uma demonstração de algum produto, a gente já logo está querendo comprar, porque aquela pessoa que faz aquela demonstração, ela consegue nos manter ali e nos faz desejar aquele produto. É um influenciador, é uma influenciadora. Então, vamos mais à frente. Sobre influenciadores, professores e alunos influenciadores digitais, seguindo toda aquela atividade, todo o material que vocês já leram nos blocos anteriores, eu lanço para vocês uma atividade. A atividade é essa, desafio. Não seria diferente, pessoal. Não seria diferente nós proporcionar a vocês isso. Diante de todo o material que vocês já leram, uma atividade que é pesquisar sobre os professores em alguns países. Vou citar aqui quais países. Façam essa pesquisa e vão ver primeiro a diferença que existe entre professores no Brasil e em outros países pelo mundo afora. Então, faça essa pesquisa, primeiramente, nos Estados Unidos, né? O que é professor nos Estados Unidos, no Reino Unido, em países da Europa. Dê uma pesquisada no que você encontrar, coloque o nome do país e descreva o que é professor nesses países e também no Brasil. Vamos lá fazer um comparativo e responda quais são as diferenças em cada um deste país. Pensando assim,
responda. Então, essa atividade a gente vai descrevê-la também. Questão 2. Você segue algum influenciador digital? Você segue algum influenciador digital? Quem é essa pessoa? Aí vamos tomar cuidado, né? Ou quem são eles? O que é que eles fazem? Você já teve alguma mudança de comportamento, de hábito por conta de um influenciador? Responda também. E no EduTuber, você conhece alguém? Quem é a pessoa? O que é que ela apresenta? Você tem interesse em seguir algum EduTuber? Você acha interessante algum EduTuber? Faça essa pesquisa e escreva para nós. Escreva na atividade que a gente coloca a seguir, respondendo essas questões. É muito rápido, né, gente? Então, assim, eu desejo um bom estudo para vocês e até a próxima!